Estamos aqui no FENACON, no Congresso, mais um programa da nossa entidade. Hoje temos como convidado o Diogo Chamun, nosso diretor legislativo. Bem-vindo, Chamun. Obrigado. E o Wilson, nosso diretor técnico. Obrigado, Wilson, por estar aqui presente. Bom dia a todos. Hoje temos como tema Pronamp, né, uma linha de crédito aí do governo, e também as questões das publicações que tivemos aí de mudanças na DCTF Web e o FD Reinf, né? Então a gente vai bater um papo aqui para saber quais são essas novidades, o que é que traz aí para a área principalmente voltada para micro e pequenos empresários, que é o Pronamp, e as obrigações acessórias que atingem a parte da contabilidade. Então, vou começar pelo Chamun, né, Chamun? Vamos falar aí sobre o tema Pronamp. O que é que você me traz aí sobre essa novidade aí, que retornou da pandemia, né? E agora está voltando em 2022. Acho que inicialmente a gente precisa ressaltar que qualquer incentivo, qualquer linha de crédito, e principalmente neste momento de retomada, é importante. Então, a gente tem que fazer essa ressalva. No entanto, se nós formos comparar o Pronamp de 2020, lá no fervo da pandemia, com esse que foi liberado agora, a diferença é bem sensível, porque naquele nós tínhamos juros em torno lá de 13,5% ao ano. Agora a gente já está beirando em 19,25%. Beirando não, são 19,25%, 13,25% da Selic e 6% de juros. Só que a Selic ela estava num patamar muito pequeno, abaixo de 2% no primeiro Pronamp, e agora ela já está a 13,25%. Mas, de qualquer forma, segundo informações aí de mercado, se fosse tomar uma linha de crédito comum, os juros ficariam em torno de 30%. Então, ainda assim, é uma linha que compensa tomar, mas tem que ficar bem registrado que ela tem esse custo um pouquinho maior. Talvez, né, eu acredito, é uma interpretação que vai ser uma linha meio extensa, né, porque a adesão se dá até o final de 2024, e aí há uma estimativa de liberação entre 30 a 50 bilhões de reais para as micro e pequenas empresas. Então, eu acho que inicialmente é isso, presidente Daniel, é uma questão de interpretação, aí depois, na sequência, a gente pode aí falar das regras e das condições. Realmente, né, o aumento da Selic, que já beira aí os 14%, mais os 6% de juro real, ficou bastante expressivo aí, né, os encargos financeiros sobre essa operação em relação ao primeiro lá de 2020. Mas, ainda assim, comparando com os créditos oferecidos aí pelos entes privados, é vantajoso. Eu só queria chamar a atenção para um detalhe que a gente tem recebido de alguns associados, né? No caso da Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal está exigindo um seguro, eles chamam de seguro prestamista, né? E esse seguro, fazendo uma simulação com o valor máximo de R$150 mil, ele está dando aproximadamente 7,3% do valor do financiamento. Se você for somar esse encargo de seguro, mais a Selic, mais os juros reais de 6%, aí já começa a chegar muito próximo do que se cobra no mercado, né? Então, é importante que o micro e pequeno empreendedor ele negocie com o banco, né? A gente até tem relatos de que em algumas agências da Caixa Econômica Federal existe a possibilidade de negociação, né? Mas é importante que o micro e pequeno empreendedor ele se atente a esse fato na hora de assinar o contrato, né? E, inclusive, esse valor do seguro ele é deduzido no ato da concessão do crédito. Então, você já recebe a menos 7,3%, né? Que na nossa opinião, é um absurdo, né? Se você tem um incentivo, um programa para fomentar o empreendedorismo
para dar um fôlego para as micros e pequenas empresas, você vir com um encargo de um seguro não faz o menor sentido. Até porque as outras instituições, pelo que a gente tem conhecimento, não estão oferecendo, né? Não estão impondo a necessidade de fazer esse seguro. Isso é um alerta bem interessante que os empresários têm que ter, né? Porque ao aderir, você vai ter mais um custo ali na sua adesão, então tem que fazer as contas mesmo financeiras para ver se é viável, se não vai ser, né? Para aderir, é simples, basta você procurar, né, as repartições financeiras que aderiram ao programa, fazer uma liberação via o sistema da Receita Federal no ECAC dos dados da empresa, né, para o banco. Existe um passo a passo para isso, né, que você pode utilizar o certificado digital ou o .gov, e aí o banco vai analisar as informações para ver quanto poderá lhe dar de crédito. O Wilson falou que o limite é até R$ 150 mil por empresa, né? Então, fica aí o atento. O Chamon também trouxe do prazo, então é um prazo extenso, né, Chamon? Que aí as pessoas poderão aderir aí com tranquilidade. Espero que o dinheiro dê para todo mundo e que atinja principalmente os micro e pequenos empresários. Que às vezes o banco quer, entre aspas, se livrar, vender logo esse crédito, ele termina abrindo para todos os empresários em geral, né? E o foco do programa são micro e pequenas empresas para fomentar o seu negócio. Assim, Daniel, complementando, né? A questão do seguro que o Wilson trouxe, a gente resgata um pouquinho a questão das condições. Então, no Pronamp, está previsto a remuneração pela taxa Selic e até 6% de juros. Então, o banco pode, inclusive, negociar menos. Eu não tenho informação que isso esteja por acontecer. E então não há previsão de seguro, não há previsão de despesa, não há previsão de nada. Isso é uma deliberação do banco, no exemplo trazido pelo Wilson da Caixa Econômica Federal. Eu já tive contato com o Banco Sicredi, por exemplo, e não há essa cobrança. Outra coisa, são 9 bancos credenciados, eu posso até relatar aqui: Banco do Brasil, Sicoob, Badesul, Banco da Amazônia, Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco do Nordeste, a Caixa Econômica, Itaú e o Sicredi. Então, são apenas esses 5 bancos que estão credenciados a fazer a linha de crédito Pronamp. Outra coisa, o limite de crédito é de 150 mil, mas tem que respeitar também 50% capital, isso para as empresas com menos de um ano, até 50% capital ou 30% da média da receita bruta, e para as empresas já constituídas há mais tempo, está limitado a 30% da receita bruta anual. Então, se esses percentuais forem superiores a 150 mil, aí sim o limite fica em 150. Se forem inferiores, não vai atingir os 150. Só para contribuir nessa questão, também uma carência de 11 meses para pagar e o prazo de mais 48 meses para quitar essa linha de crédito. Beleza, obrigado. Vamos entrar aqui na outra pauta, né? E aí sobre essas publicações, Wilson, o que é que você me traz aí das novidades que nós temos aí? Bom, a gente teve a publicação, né, da Instrução Normativa 2096, estabeleceu aí um novo cronograma da EFD Reinf para o terceiro e para o quarto grupo, né? O terceiro grupo ele é composto pelas pessoas físicas empregadoras e demais contribuintes pessoas físicas, exceto empregadores domésticos. Então, essa obrigação ela se inicia na competência julho de 2022, né? E para o quarto grupo, né, que são os órgãos da administração pública e organizações internacionais e outras instituições extraterritoriais. Estas devem entregar a IFD-REINF a partir da competência agosto de 2022 até a partir da competência agosto de 2022. Uma novidade, né, e bastante salutar, e já estava sendo aguardada, é a questão da extinção da DIRT. Essa medida ela já estava prevista
quando da implementação do e-social. Nós aqui da FENACON temos participado desde o início desse projeto e-social, e essa era uma promessa do governo, né, do e-social ir ser, né, a única obrigação relativa aos eventos trabalhistas e previdenciários, né? E o governo vem cumprindo aí, aos poucos, essa desoneração de obrigações antigas e colocando aí o e-social como uma única obrigação referente às questões trabalhistas e previdenciárias, né? Só que é importante a gente ressaltar que a desobrigação da DIRF, ela só passa a vigorar a partir do ano calendário 2024, ou seja, a DIRF referente a 2024 entrega em 2025. Portanto, a DIRF referente ao ano calendário 2022, entrega em 23, e referente ao ano calendário 2023, que entrega em 24, permanece normalmente, né? Então, é bom se atentar, é uma ótima notícia, vai ao encontro dos objetivos, né? De um dos objetivos da FENACON, que é a racionalização das obrigações acessórias, vai ao encontro do projeto SPED, vai ao encontro daquelas promessas que foram feitas quando da instituição do e-social. A FD-Reinf, né, ela faz parte do projeto SPED. E o projeto SPED ele tem, no sumo dos seus objetivos, a simplificação, a concentração de obrigações acessórias, assim, para evoluir, né, no sentido de evoluir. A gente sabe, acompanha desde lá de trás, que não é bem assim que funciona, mas todos os movimentos que vêm no sentido de simplificar, de melhorar o ambiente de execução, né, de envio de entrega, ele tem que ser saudável. Então, eu acho isso positivo. A questão é que nós temos que evoluir nessa questão, assim, a questão de multas, né? Eu acho que multas, tudo que a gente tem que cumprir junto aos órgãos públicos, em especial a Receita, sempre estão calcados em pesadas multas, que de repente poderia sim ter um pouquinho mais de flexibilidade quanto a isso, porque estamos todos no sentido de querer cumprir e um eventual equívoco ou uma falha não pode ser punido, até porque nós, né, Daniel, representamos as empresas contábeis e as empresas contábeis entregam dezenas ou centenas dessas obrigações. Se for somar todas as obrigações acessórias, podemos estar falando em milhares de obrigações acessórias mensalmente. Então, eu só vejo que, nesse sentido, tem que saudar, sim, as evoluções, a troca, a saída de uma GFIP, trocar pela DCTF Web, é uma evolução, a FD-Reinf também substituindo a DIF é uma evolução, mas eu só faço a ressalva no quesito multas, que é uma dinâmica que a gente já está até anestesiado e acostumado com isso, mas eu acho que cabe sim uma reflexão quanto às pesadas multas por uma incorreção, por um atraso, por questões do gênero. Pessoal, pois é isso. Trouxemos aí algumas novidades desses dias do Congresso Nacional, né? Sempre alertando aqui todos que nos assistem, nos acompanham aqui nas nossas redes sociais da FENACON, sobre essas novidades, sobre o dia a dia de legislações em geral. Deixo a palavra aberta aqui para a despedida. O Wilson, o Chamum. Vamos lá, Wilson, primeiro, depois o Chamum. Pedir aí para aqueles que nos assistem de ficar atentos aí a essas mudanças recentes, né? E que continuamos, né, no trabalho, né, rumo à simplificação, rumo à desoneração, rumo à racionalização das obrigações acessórias, e continuamos lá no grupo de trabalho do e-social, trabalhando para que esse projeto tenha pleno êxito. Reforçar as palavras do Wilson, que toda mudança ela traz algum risco, ela traz uma alteração aí na forma de atuar e de comunicar, então ficar atentos a isso. Em relação ao Pronamp, fazer contas, simular, porque a taxa de juros, a remuneração desse capital, dessa linha de crédito, ela não é tão vantajosa quanto foi no primeiro momento, mas ainda assim, em relação ao mercado, é vantajosa, mas tem que saber se a empresa, de fato, vai, com essa linha de crédito, fazer girar e ter um retorno maior do que a remuneração que ela está pagando por isso.
No mais, é isso, meu presidente. Obrigado a todos. Fica aqui mais um programa do FENACOR no Congresso. Até a próxima.